Olá pessoal, quero mostrar para vocês agora um caso que nós fizemos o tratamento por ondas de choque numa outra situação, não nas partes moles, mas simplesmente numa pseudoartrose, numa zona do osso, um osso que sofreu fratura e que não estava consolidando, estava com retardo de consolidação. Esse osso fratura e em 3 meses ele deve estar consolidado. E esse caso que nos procurou, paciente de 59 anos, ele é administrador, sofreu uma queda ao cair de costa e levou as mãos para apoiar. E ele passou a ter dor, 7 meses com dor, ele não sabia o que era e ficou assim. O que é a apófise estiloide do cúbito? A mão está aqui, temos o antebraço e nós temos aqui a apófise estiloide, essa partezinha óssea aqui. Então temos o rádio, o cúbito e essa pontinha aqui, ele fraturou. E essa situação passou desapercebida, no sentido que ele achava que não tinha fraturado, e ele ficou 7 meses com dor. Então ele tinha dificuldade para fazer força, passou a evitar fazer força com a mão, porque doía. Então dor persistente após essa queda e ele nos procura. Mas antes de colocar a mão no paciente, a gente fez uma termografia e demonstrava que havia aumento de temperatura exatamente nessa região do punho, região lateral. Comparativamente, um lado mais clarinho, mais calor, o corpo estava tentando resolver o seu problema. E a gente, tem coisa realmente nesse punho. A gente fez avaliação da queixa desse paciente, quanto de dor, e a gente faz escala análoga visual. Dor as movimentações do punho, dor 3. Dor aos pequenos esforços, dor 4. Dor a dígito pressão, 4. Então de 0 a 10, uma dor bem considerável. Digitando 4, dor ao deitar, não tinha dor, dormia tranquilo. E ao levantar já começava com dor 4 naquela região. Então estava sempre incomodando, sempre doendo, sempre chateando. E foi passando o tempo e ele foi ficando preocupado com isso e nos procura no consultório. E a gente faz primeiro um raio-x de frente, comparando um lado com o outro, e a gente percebe que tem uma fratura nessa apófise estiloide do cúbito. A gente pediu uma tomografia computadorizada e se percebe que temos um gap, temos uma zona que tem uma fratura. 6 meses depois dessa queda, é uma pseudoartrose, não está consolidando. Indicamos o tratamento por ondas de choque. O que faz as ondas de choque? É som que penetra naquela região e estimula o tecido a cicatrizar. O som, ele bate no osso, ele não penetra no osso, mas naquela região onde temos o gap, ela penetra, porque ali não temos o escudo do osso, nós temos uma zona não consolidada. O som penetra naquela região e estimula uma revascularização, estimulando o quê? A cicatrização da fratura. E é por isso que o tratamento por ondas de choque tem bons resultados nesta situação. 85% dos casos podem consolidar com esse estímulo. Então, eu sou um cirurgião, posso tratar cirurgicamente aquela região pequenininha, né, fixando e estimulando a cicatrização, às vezes botando enxerto. Mas se a gente tem uma técnica que a gente pode fazer a consolidação sem operar, sem riscos, sem complicações e de uma forma ambulatorial, a gente tem que tentar. Mas sempre que se tenta uma consolidação, nós temos que fazer o tratamento ortopédico. Deixar o osso quietinho, nós temos que botar um brace, que é isso que nós fizemos. Então nós fizemos uma primeira aplicação na data de 24 de janeiro de 2019 e esse brace ou gesso a gente utilizou 46 dias e depois retiramos o brace porque nós já tínhamos uma consolidação naquela região.
Esse paciente retorna assintomático 2 anos e 6 meses depois para fazer um outro tratamento e a gente, como é que está o punho? Estou muito bem. Levanta uma cadeira fazendo força com o punho e ele levanta sem sintoma uma cadeira que pesa 5 quilos. O raio-x demonstrando a consolidação e ele retorna 5 anos e 7 meses depois e ele, paciente, está com a movimentação completa, comparativa de um punho em relação ao outro, fechando o punho e abrindo e fazendo a flexão e a extensão. E o raio-x demonstrando que há uma consolidação, temos um calo ósseo bem localizado naquela região onde antes tinha um gap, tinha uma falha óssea ali. Também nós fizemos uma ecografia. O que acontece? A ecografia é um exame dinâmico e a gente consegue movimentar o punho e se percebe que aquela região está fixa, está consolidada. Então é mais uma maneira de a gente comprovar que houve consolidação e é claro que o paciente está assintomático, sem dor, sem nenhuma queixa. O paciente, então, a gente pede para levantar um livro, fazendo força com o punho, e ele consegue fazer isso perfeitamente. Aqui um peso de 5,5 kg, ele levanta sem dor alguma. Vocês perceberam, o tratamento por onda de choque funciona nas situações de tendão, nas situações de bursite, e ele também funciona em situações em que não há consolidação óssea, em que há um atraso da consolidação, mais de 3 meses de uma fratura que não está consolidando, 6 meses, enfim. Nós tivemos casos de muitos anos de uma pseudoartrose que a gente estimulou por ondas de choque e teve o sucesso de haver uma consolidação da parte óssea que estava com movimento. E com isso fixa aquele local e está resolvido o problema do paciente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado.